Hoje a nossa leitura do Evangelho de João chega no segundo capítulo. Vamos ler a primeira parte desse segundo capítulo até o versículo 12. Então venha ler a Bíblia comigo. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus lhe disse: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: "Enchei de água as talhas." E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora." Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu acredito que este seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Todo mundo sabe que Jesus transformou água em vinho. A pessoa pode não saber onde está registrado, quem é o evangelista, em que local da Bíblia se encontra, mas sabe dessa história. Vamos então pensar um pouco nessa história e ver o que ela nos ensina sobre Jesus. Que lições podemos tirar dessa história tão conhecida da nossa Bíblia? A história nos conta que Jesus foi a um casamento. A mãe dele já estava lá. A mãe de Jesus estava lá e ele também foi convidado junto com os seus discípulos. E durante a festa do casamento, o vinho se acabou. Quando olhamos hoje para os registros históricos, entendemos que as festas judaicas levavam uma semana de comemoração. Então pode ser que tenham feito um mau planejamento, pode ser que muitas pessoas chegaram durante a festa, não sabemos as razões, mas o certo é que o vinho se acabou. E Maria, mãe de Jesus, que deveria ter alguma intimidade com a festa, ou estava trabalhando, ou conhecia os noivos, ela então sabe que o vinho acabou e ela vem avisar Jesus e diz: "Olha, eles não têm mais vinho." E Jesus disse para ela: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Contudo, Maria diz aos serventes: "Façam tudo o que ele vos disser." O vinho acaba, Maria vai avisar para Jesus e Jesus diz para ela: "Mulher, ainda não chegou a hora." A primeira coisa que achamos estranho é Jesus dizer para Maria o termo mulher. Quando estudamos um pouco, descobrimos que esse termo também pode ser traduzido como usamos o nosso senhora, um termo respeitoso, não desrespeitoso. Vemos então que Jesus respeita sua mãe, recebe a notícia, mas diz que aquela não é a hora de fazer. Maria então chama os serventes e fala para os serventes: "Façam tudo o que Jesus disser. Prestem atenção nele e o que ele mandar fazer, por favor, vocês façam." Aí vemos então que Maria devia ter alguma proximidade da festa e Jesus era um convidado. Seria estranho um convidado passar a dar ordens aos serventes sem que eles o conhecessem. Por isso Maria alerta os serventes: "Preste atenção em Jesus e façam tudo o que ele vos mandar." Quando Maria foi falar para Jesus, ele disse que não era a hora. E nós não sabemos quanto tempo depois, quantos minutos depois ou quantas horas depois, Jesus então entende que chegou a hora e ele age. O versículo 6 diz que estavam ali 6 talhas de pedras. Essas talhas levavam 2 ou 3 metretas. Os relatos que temos dizem que essa medida poderia variar entre 60 e 100 litros. Então nós estamos falando de 6 medidas dessa, entre 400 e 600 litros cabiam nessas vasilhas. E Jesus manda encherem d'água e eles cumpriram. E Jesus manda de novo: "Tire e leve para o mestre-sala." E de novo eles cumpriram. O resultado você já conhece. O mestre-sala fica admirado porque aquele vinho é fantástico. Olhe comigo a partir do versículo 9. O mestre-sala provou, não sabia de onde tinha vindo o vinho, só os servos sabiam. Então ele vai falar com o noivo e fala: "Que foi isso que você fez? O costume é pôr o bom vinho no começo."
E quando as pessoas já estão bêbadas, já não conseguem identificar mais, então serve o vinho inferior. Mas você fez o inverso. Você guardou o bom vinho até agora. João termina o relato dizendo que com esse sinal Jesus dá princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Jesus manifesta a sua glória. Que gostoso é tomar um susto bom, ficar admirado, espantado, ficar surpreso por coisas boas. Foi isso que aconteceu com o mestre Sala e certamente essa mesma surpresa boa tomou o coração do noivo que não sabia de onde havia vindo, mas viu que chegou na sua festa um fantástico vinho, o melhor dos vinhos. Olhando para essa história, eu vejo alguns sinais muito importantes que eu tenho que prestar atenção e que você tem que prestar atenção neles também. Lá no começo da história, recebemos a informação de que Jesus está na festa, junto com sua mãe e junto com seus discípulos, junto com as pessoas. E essa primeira informação diz para mim uma coisa muito importante. Jesus se relaciona com pessoas. Jesus entra na vida das pessoas. Jesus participa do dia a dia das pessoas. Jesus participa dos eventos das pessoas. Quantas festas você já participou? Quantas coisas você já viveu? Você já imaginou que Jesus está com você em todas elas? Você já entendeu que Jesus participa da sua vida? A sua vida está rodando, as coisas estão acontecendo, notícias boas, notícias ruins, tudo chega e Jesus continua participando da minha vida, participando da sua vida. Os nossos projetos dão certo, os nossos projetos dão errado. A festa que planejamos acontece, mas o vinho acaba. E Jesus que está na festa, Ele também está quando acaba o vinho. Jesus está participando da minha vida e da sua vida, e graças a Deus por isso. Jesus, que participa da minha vida e da sua vida, da minha história e da sua história, está atento às necessidades que enfrentamos. Talvez eu e você não saibamos reconhecer o tempo. Podemos achar que já passou o tempo, ou que ainda não é o tempo. Podemos achar que o tempo está errado, mas Ele sabe a hora certa. E talvez Ele diga para mim e para você, ainda não é a hora, mas daqui a pouco será, e na hora certa Ele fará. O certo é que Jesus, que participa da nossa vida, que se compadece da nossa história, na hora certa age a nosso favor. Na hora certa Ele chama o que for necessário, os servos, Ele providencia o que é necessário e produz abundantemente na nossa vida. Produz mais do que merecíamos, produz mais do que achávamos necessário, porque Ele age com graça, superabundante graça. Considerando aquela medida que falamos, já imaginou de 400 a 600 litros de vinho, do melhor vinho? Isso é muito mais do que se esperava, mais do que merecia, mais do que qualquer pessoa poderia achar necessário. Mas Ele faz, não pelos nossos padrões, mas pelos padrões dEle. Jesus está presente na nossa vida, Ele se importa, se compadece de nós. Na hora certa Ele age. E o que entendemos na ação de Deus é que Ele não age pelos meus padrões, não age pelos seus padrões. Ele age pelos padrões dele. E Ele então nos dá muito mais do que imaginávamos, do que sonhávamos. E, consequentemente, jamais merecemos nada do que Ele faz. Por isso que se chama graça. Ele é gracioso e age pelos padrões da graça dele. A conversa entre o noivo e o mestre Sala nos mostra que era comum naquela época as pessoas darem o vinho bom no começo da festa. Quando todos os convidados já estavam embebedados, não conseguiam mais distinguir o que era bom e o que não era bom, então poderia dar o vinho inferior, qualquer vinho, e a festa continuaria, todo mundo continuaria celebrando sem perceber que o vinho tinha passado de bom para ruim. Pense bem, isso tem muita lógica. Afinal de contas, você vai gastar com o vinho bom quando as pessoas conseguem apreciar o vinho bom, quando conseguem entender que aquilo é bom, quando tem ainda sobriedade, competência mental para apreciar a qualidade do bom vinho. Quando a sobriedade já foi embora, quando estão bêbados, ou seja, quando não conseguem mais distinguir a qualidade do que é bom,
Então se dá qualquer coisa, se dá um vinho de qualidade inferior. Seria um desperdício dar uma coisa tão boa para quem não consegue apreciar. Mas o que para mim, para você e para aquelas pessoas é desperdício, Jesus entende como graça. E Jesus mostra nesse milagre o padrão do ministério dele. Jesus veio para dar uma graça que as pessoas não conseguem entender. Quantas pessoas rejeitaram a graça de Jesus? Quantas pessoas não quiseram dar ouvidos às suas palavras? Quantas pessoas menosprezaram o seu amor? E ele continua dando o que é bom, o que é melhor para pessoas que não conseguem entendê-lo. Ele vive aqui uma história de amor, de compaixão, de milagre, de poder, mas tem que trilhar o caminho da cruz sozinho, porque todos, até os mais próximos, todos os abandonaram. Ele foi negado, ele foi abandonado, seguindo os seus próprios padrões e não os meus, não os nossos. Jesus dá, esbanja o seu amor, a sua graça a pessoas que não conseguem nem entender, que não têm competência mental para entender, que não têm sobriedade para entender o seu grande amor. Mas ele faz isso e continua fazendo, continua entrando na vida das pessoas, continua se importando com elas, continua agindo na hora certa. E quando age, dá o que há de melhor, mesmo que elas não tenham competência, condições de entender o tamanho da sua graça. Jesus Cristo, que entra na minha vida, entra na sua vida, caminha conosco, se importa conosco, socorre-nos, e ele se revela a nós, se mostra a nós e dá a nós um amor que não conseguimos entender, um amor maior do que merecemos, um amor que demonstra o tamanho da sua glória. Ele manifesta a sua glória e, por consequência, meus queridos, ele nos leva a crer nele. O versículo 11 revela que aqui Jesus deu princípio aos sinais. Os sinais que começaram lá acompanharam Jesus em todo o ministério. Os sinais que começaram lá acompanharam a igreja. Os sinais de Jesus que começaram lá continuam na sua vida. Eu faço para você um convite hoje. Um convite para olhar para a sua vida, olhar para a sua casa, olhar para a sua família, olhar para a sua comunidade, olhar para a sua cidade. Eu quero que você identifique quanta graça de Jesus você recebeu, mesmo sem entender, mesmo sem perceber. Já pensou como nossa vida é abençoada? Como Deus se importa conosco? Como Ele nos alcança com a sua mão forte e poderosa, mas também graciosa? Como Ele se revela a nós? Como Ele dá vida dele em nós? Quantos milagres! Deus faz nascer em nós amor, alegria dele, paz, bondade dele, as características do Espírito Santo em nossa vida, fidelidade, mansidão, paciência, mesmo que a gente não consiga nem entender tudo isso, nem assimilar tudo isso. Ele continua presente em nossa vida, socorrendo, agindo em nossas necessidades e nos dando graça maior do que podemos entender. Com isso, Jesus Cristo faz com que eu e você venhamos a crer nele. Ele manifesta a sua glória. E se você crê nele, é porque ele entrou na sua vida, ele se faz presente na sua história. Ele te socorreu e ele te deu uma graça superabundante. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história e enxergue como Cristo se faz presente na sua história. Se você entregou sua vida a Ele, se você confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entenda que não é você que o localizou, você não foi até o céu achá-lo. Ele veio até a sua vida. Ele se mostrou a você. Ele usou meios necessários, ferramentas necessárias, mas Ele te encontrou. Ele se revelou, se mostrou para você, entrou na sua vida, se fez presente na sua festa. E dentro da sua vida, Ele tem socorrido. Na hora que tudo de ruim acontece, na hora que tudo dá errado, Ele está lá. Pode não ser a hora exata de agir, mas na hora certa Ele vai agir. E Ele age, socorrendo você, dando para você uma graça que você não consegue nem entender. Você não consegue explicar por que Cristo se importa com você. Você não é bom o suficiente, você não é bonito o suficiente, você não é perfeito o suficiente.
e Ele se importa com você. Ele está na sua vida, Ele está na minha vida. Que graça! Além de estar presente, Ele nos socorre. E Ele dá para nós um presente maior do que podemos entender. Ele nos dá vida. E diz que a presença dEle em nossa vida não se limita a essa existência, mas que Ele estará conosco aqui e que nós estaremos com Ele eternamente. Tem graça maior que essa? Tem presente maior que esse? Tem algo mais valioso que isso? Não tem. Isso é Cristo presente na sua vida. Isso é Cristo presente na sua história. Louve a Deus por isso. Agradeça a Deus pela graça dele que te alcança. Agradeça a Deus pela presença, pelo socorro dele, pela graça dele na sua vida. Ele não age na minha vida e na sua vida de acordo com os nossos padrões. Ele age de acordo com os padrões dele. Ele age de acordo com o amor dele. Ele age de acordo com a bondade dele, com a misericórdia dele, com a fidelidade dele. Ele age de acordo com a palavra dele. E graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Eu espero que você continue meditando nessa história, que leve essa história com você. Que hoje, amanhã, durante esses dias, durante essa semana, você possa olhar para a sua vida e tenha certeza, Cristo está comigo, Cristo está aqui. Quando as coisas dão errado, Ele continua lá. E talvez haja silêncio porque não é a hora. Na hora certa, Ele agirá. E certamente você verá sempre a graça dele superabundando na sua vida. Por mais que em alguns momentos dessa história você se sinta desesperado e não saiba por que as coisas ruins estão acontecendo. Continue confiando em Deus. Ele está lá. Ele sempre esteve. Ele está. E Ele sempre estará. Que Deus abençoe você. Que Deus cuide da sua vida, que Deus cuide da sua casa, que Deus se mostre a você, para que você veja Ele presente, guardando você e abençoando você em cada detalhe. Aproveite a graça de Deus, que é maior do que você pode compreender, mas está presente na sua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Foi um prazer compartilhar com você esse texto bíblico. E eu espero encontrá-lo aqui então no nosso próximo estudo. Até lá, se Deus quiser.